Agora vamos falar de força. Força, todo mundo tem uma intuição sobre o que é força, que vem desde pequenininho, né? Curiosamente, ou melhor, agradavelmente, uma surpresa bem agradável é que o conceito intuitivo que nós temos de força é bastante bom para efeito científico, né? A gente está acostumado a usar a palavra força quando a gente se refere a um puxão ou a um empurrão. Eu estou fazendo uma força na mesa. Eu estou fazendo uma força na mesa. Eu estou fazendo uma força no quadro. Então, forças feitas por pessoas são muito fáceis da gente identificar. Não é tão fácil a gente falar de forças quando a gente se refere a forças feitas por objetos inanimados. Eu acabei de falar que eu faço uma força no quadro. Mas o físico diz, o quadro faz uma força em mim. Pessoas que começam a estudar física, lá quando tem 3 anos, né? Tem dificuldade de imaginar que o quadro está fazendo uma força em mim. Então, forças feitas por objetos inanimados são mais difíceis da gente conceptualizar, né? A gente enxergar que são forças tão boas quanto as outras. Você passou um grande tempo das suas disciplinas básicas aqui, essencialmente aprendendo a identificar forças. Então, você fez isso na física por atividades, extensivamente, não é verdade? A pessoa encheu o saco de vocês com isso, né? Depois na física 1, a mesma coisa de novo. Então, a gente espera que a essa altura você saiba identificar forças. Isto é, dado um objeto num certo contexto, identificar quais são as forças que esse objeto está sofrendo. Essas forças, elas se dividem em forças de contato, que tem a ver com os objetos com os quais o objeto de interesse está em contato, e forças de ação à distância. Por exemplo, quando eu seguro o giz, por mais levezinho que ele seja, eu percebo que eu estou fazendo uma força no giz, né? Se eu soltar o giz, ele vai cair. Isto é uma evidência de que tem uma força puxando ele para baixo. Essa força, quem está fazendo é o planeta Terra, é uma força de ação à distância, né? Então, nós temos forças de contato, forças de ação à distância, e a gente, sempre que a gente quer estabelecer a conexão entre força e movimento, e a gente está focalizando um objeto num determinado contexto, uma das tarefas mais importantes e primeiras é a gente identificar quais são as forças que esse objeto está sofrendo. Eu vou supor que você sabe fazer isso, tá? Se você tiver dificuldade, você me procura para a gente tentar sanar essa dificuldade. Então, essas forças, a gente precisa estabelecer também uma unidade de medida e um procedimento para medi-las. Acabei de relembrar que a balança do peixeiro é uma mola. Uma mola é um excelente instrumento de medida de força, né? Numa mola, se você usa a mola para medir uma força, essa força vai ficar espelhada pela distensão da mola. Você está puxando a mola, quanto mais você distende a mola, maior é a força. Se você não extrapolar, não passar do que a gente chama de limite elástico dessa mola, se você dobrar a deformação, significa que você está dobrando a força. Existe uma proporção direta entre a força que você está fazendo na mola e a deformação que ela sofre, tanto para esticar quanto para comprimir. Claro que dentro de certos limites. Então, a gente pode usar uma mola para estabelecer um padrão de força. Eu pego a mola Jorge, a minha mola, estico ela de um certo tanto, esse tanto é medido no sistema métrico, alguns centímetros, digamos. Eu digo, se a mola estiver esticada desse certo tanto, é porque ela está sofrendo uma força de uma unidade. Certo? Então, eu posso definir unidade de força dessa forma. A unidade de força que a gente utiliza hoje, que faz parte do chamado Sistema Internacional de Medidas, ela é uma unidade que está associada à unidade de massa e está associada à segunda lei. Essa unidade se chama Newton, como você já deve saber, e uma força de 1 Newton é uma força que, se aplicada a um objeto de 1 quilograma, vai produzir nele uma aceleração unitária de 1 metro por segundo ao quadrado. Isso tem a ver com o F igual a ma. Você tem 1 e 1, 1 vezes 1 dá 1. Pronto, esse é 1 Newton. Existem outras unidades práticas de força, por exemplo, o quilograma-força. O quilograma-força, você sabe o que é o quilograma-força? Como é que define isso?
É uma maneira de se fazer isso. É você, na superfície da Terra, pega um objeto cuja massa é 1 quilograma, né? E aí mede o peso dele. Se você medir o peso dele em newtons, quanto que vai dar? Um objeto de 1 quilograma? 9,8 newtons, né? A gente também pode definir esse peso como sendo um peso unitário. A gente vai chamar isso de 1 quilograma força. 1 quilograma força está associado ao peso na superfície da Terra de um objeto cuja massa é 1 quilograma. Então, a relação entre quilograma força e newton é óbvia, né? 1 quilograma força equivale a 9,8 newtons. Tá? Mas a gente não vai dar muita bola para essas unidades diferentes, nós vamos aqui trabalhar com a unidade newton. Pois não? Pergunta? Não, qual é a unidade de quilograma força? Qual é a unidade de quilograma força? Quilograma força. KGF. Nós também podemos utilizar algo parecido com a balança inercial para comparar forças. Imagina que eu tenho aqui, de novo, um bastão como esse. A minha mola, que é capaz de estabelecer a unidade de força, vai fazer uma força numa das extremidades. Está aqui a minha mola fazendo uma força. Essa é a força unitária. Força igual a uma unidade. 1 newton, vai? E eu quero dar um jeito de aqui eu aplicar uma força de 2 newtons. De eu me assegurar que do outro lado eu vou fazer uma força de 2 newtons. Uma maneira que a gente pode usar para fazer isso é o seguinte. A gente divide esse bastão em 3 partes iguais. Aí a gente prende essa parte aqui, ó. Prende esse pedaço e aplica uma força do outro lado. De tal maneira que esse tamanho aqui seja metade desse. Isso aqui é um tamanho T, isso aqui, não T é tempo, né? Isso aqui é um tamanho D, isso aqui é 2D. Aí eu aplico uma força aqui. Se eu vou mudando essa força até que esse cilindro não se mova, até que ele não gire. Quando ele não girar, eu vou saber que aqui eu estou aplicando uma força de 2 newtons. Por que isso, hein? Por que eu vou saber que aquela força tem que ser de 2 newtons? Então aqui eu tenho um ponto fixo, eu estou aplicando uma força de 1 newton aqui, e eu afirmo a você, quando essa força aqui for de 2 newtons, esse cilindro não gira. Porque dessa maneira o torque está equilibrado, não é verdade? O torque é força vezes distância, então, para que o torque produzido pela força que está na parte de cima equilibre o torque produzido pela força de baixo, é necessário que ela tenha o dobro do módulo, né? Porque o braço de alavanca dela é a metade. Então, isso vezes isso, igual isso vezes isso. Essa é uma maneira, outra vez, um pouco prática, mas conceitualmente correta da gente comparar forças e estabelecer múltiplos e submúltiplos de uma dada força. Bacana?